A seleção de Zâmbia está sem chances de chegar à Copa do Mundo de 2022 no Catar. Na verdade, eles têm tido bem pouco destaque internacional nos últimos anos. Para ser bem sincero, a seleção feminina de Zâmbia até mandou bem nas últimas Olimpíadas, nos Jogos Olímpicos, no futebol feminino. Mas só. Entre os homens, nada chega nem perto da ótima geração do final dos anos 80 e começo dos 90. Uma geração que quase chegou na Copa do Mundo. Mas bateu na trave, muito por causa de uma tragédia que aconteceu há quase 30 anos. Essa é a história que a gente te conta hoje. E para contar essa história, a gente tem que voltar para 1988, ano da segunda e última participação zambiana no futebol olímpico masculino. Depois de estrear com empate contra o Iraque, a Zâmbia pegou a Itália de Roberto Baggio e Carnevale e não deu chances. Só o Kalusha Bivalya marcou 3 vezes e deu uma assistência, numa partida inesquecível para os Chipolopolo, apelido dos zambianos, que significa os balas de cobre. Bivalya fez o nome dele naquele confronto. Zâmbia ganhou por 4-0 e o atacante garantiu uma transferência para o PSV Eindhoven pouco depois. Zâmbia fez outro 4-0 ainda contra a Guatemala e o placar se repetiu pela terceira vez seguida no duelo contra a Alemanha Ocidental. Só que desta vez foi uma derrota. O 4-0 para os europeus nas quartas de final mandou Zâmbia de volta para casa, num honroso 5º lugar geral. Só 2 anos mais tarde, a seleção da Zâmbia mostrou que aquele resultado olímpico não era mera coincidência, não era acaso. Eles conseguiram o 3º lugar na Copa da África. Mais 2 anos e de novo um bom resultado, chegando até as quartas de final do principal torneio continental africano. Havia muitas esperanças para a campanha na eliminatória da Copa do Mundo de 94. A ótima participação de Camarões no Mundial de 90, eliminada só nas quartas de final após vencer Argentina e Colômbia, fez a FIFA ampliar de 2 para 3 vagas africanas na Copa. A Zâmbia podia sonhar. E a primeira fase da eliminatória de 94 foi vencida com algum sufoco, viu? Numa campanha que teve gol do Bivalya, aquele que brilhou contra a Itália em 88, os zambianos só superaram Madagascar no saldo de gols. A segunda fase daquela eliminatória tinha 3 grupos com 3 seleções cada. Só o campeão de cada chave ia para a Copa do Mundo. Inclusive, o grupo da seleção da Zâmbia foi bastante difícil. Eles encararam Marrocos e Senegal. E a estreia seria justamente contra os senegaleses, fora de casa, em Dakar. A delegação da Zâmbia partiu em 7 de abril de 1993, com 30 pessoas, sendo 18 jogadores saindo de Lusaka, capital zambiana, e tendo 3 paradas de reabastecimento previstos em Congo, Gabão e Costa do Marfim. O voo seria feito pelo DHC-5 Buffalo, da Força Aérea da Zâmbia. E logo depois da primeira parada, no Congo, o avião apresentou problemas no motor esquerdo, mas mesmo assim seguiu viagem. Acontece que logo após eles saírem de Libreville, na capital do Gabão, o motor esquerdo do avião pegou fogo. E aí o piloto cometeu um erro terrível. Ele deveria desligar esse motor que estava pegando fogo para trabalhar só com outro motor e tentar pousar de forma emergencial de uma vez. Mas ele desligou justamente o motor direito, que estava funcionando. Esse erro custou muito caro. O avião foi perdendo força e altitude, até enfim cair na costa do Gabão, e não houve sobreviventes. O DHC-5 Buffalo era um avião de 1975 e tinha ficado 5 meses parado fora de serviço entre o final de 92 até 21 de abril de 93, uma semana antes de ser usado nesse transporte da seleção da Zâmbia. Na verdade, os testes feitos em 22 e 26 de abril mostraram vários defeitos no avião. Havia partículas de carbono nos filtros de óleo, cabos desligados e vestígios de superaquecimento. Mesmo assim, o voo foi liberado. Das 30 vítimas, 24 tiveram seus corpos recuperados, porém, só 13 foram oficialmente identificados. O principal jogador daquele time, o Bivalya, não estava no voo justamente porque tinha compromissos com o PSV e iria se juntar ao time nacional já no Senegal. Outros 2 jogadores de renome daquela equipe, o Charles Muzonda, estava lesionado, e o Bennett Simfukwe, vetado pelo time dele, escaparam da tragédia. Mas havia 6 dos atletas que haviam brilhado nas Olimpíadas de Seul. Sem falar na comissão técnica, liderada pelo técnico Godfrey Chitalo. O jogo contra Senegal, claro, foi adiado, e o funeral dos jogadores e comissão técnica emocionou não só a Zâmbia, mas também todo o continente africano. Os zambianos foram velados como heróis nacionais. Todos foram enterrados próximo ao Estádio da Independência de Lusaka. Cenas que emocionaram não só o país, mas o mundo todo. Só que era preciso recomeçar, e o Kalusha Bivalya tinha justamente de liderar uma nova equipe, um novo time, remodelado. E houve ajuda internacional.
A Dinamarca, atual campeã europeia na época, ofereceu as suas instalações para treinamento de jogadores zambianos. Ian Porterfield, ex-técnico do Chelsea, assumiu o comando da seleção. Só 10 semanas depois do acidente, a seleção da Zâmbia foi remodelada e estava em campo de novo, tentando a vaga na Copa. E foi justamente Bivalia quem brilhou diante de 50 mil torcedores no Estádio da Independência. 2 gols dele nos 2-1 sobre Marrocos, de virada, com os 2 gols do triunfo saindo num espaço de 7 minutos na etapa final. O famigerado jogo contra Senegal aconteceu só em agosto de 93 e terminou sem gols. No retorno, o Senegal foi batido com tranquilidade pelos zambianos, 4-0. Ou seja, Marrocos e Zâmbia fariam um confronto direto na última rodada para ver qual das duas jogaria a Copa do Mundo. O jogo seria em Casablanca, no Marrocos, mas a Zâmbia tinha a vantagem do empate. O goleiro da Zâmbia fez o que pôde. Segurou as pontas diante de 149 mil marroquinos no primeiro tempo, mas aos 17 do segundo saiu o único gol da partida, para o Marrocos. Zâmbia ficava pelo caminho. O relatório preliminar sobre as causas do acidente saiu só em novembro de 2003, 10 anos depois do fato. Esse relatório foi conduzido pelo governo do Gabão e apontava a culpa do piloto, que teria se enganado graças a uma luz defeituosa no painel e, por isso, desligado o motor errado durante o momento crítico daquele voo. Os familiares das vítimas cobravam durante anos que o governo de Zâmbia é que conduzisse uma investigação para determinar o porquê de o avião ter sido liberado para voo, mas isso nunca aconteceu. Em 2002, o governo zambiano liberou um total de 4 milhões de dólares como indenização para as famílias. Mesmo fora da Copa de 94, aquele ano foi especial para a Zâmbia. A seleção fez uma ótima Copa Africana de Nações. Em abril, no mês em que o acidente aéreo completava 1 ano, os zambianos jogaram a final contra a Nigéria. Pelé e Michel Platini cumprimentaram os jogadores antes do apito inicial. Os Chipolopolo até saíram na frente, com Letana, mas levaram a virada da Nigéria. Mesmo assim, os Balas de Cobre faziam história, com um time remodelado e que ainda mostrava força. Só que essa força foi diminuindo ao longo dos anos. Só em 2012, a seleção da Zâmbia conseguiu um destaque de novo no cenário internacional. Ano de Copa Africana, e com um detalhe, a fase final daquele torneio aconteceu no Gabão, onde a delegação havia perdido a vida em 93. Tanto que Kalusha Bivalia, agora diretor esportivo da Zâmbia, levou o time para a mesma praia onde a delegação de 93 havia morrido. Queria unir ambas as equipes, passado e presente, que se produzisse um testamento entre gerações. O fim dessa história foi tão legal quanto esse momento. A seleção da Zâmbia fez uma Copa Africana surpreendente, acima de qualquer expectativa, e chegou na final contra a Costa do Marfim. E a curiosidade, o jogo foi em Libreville, na capital gabonesa, a apenas 10 quilômetros de onde tinha acontecido o acidente. O Drogba chegou a perder um pênalti no tempo normal, e após 120 minutos e nenhum gol, o time zambiano conseguiu o título vencendo por 8-7 e conquistando uma taça inédita. Foram 19 anos, 9 meses e 15 dias entre o acidente e a glória. Tudo separado ainda mais ou menos por 10 quilômetros de distância. Atualmente a seleção da Zâmbia não possui muitos destaques internacionais. A gente pode falar de 2 jogadores. O Fashion Sakala, jogador do Rangers, e que é talvez o atacante mais estiloso do futebol mundial. Desculpe, foi mais forte do que eu. E também o Patson Daka, atacante do Leicester. Mas eles não foram suficientes para a seleção zambiana conseguir a vaga na Copa do Mundo. Eles perderam a única vaga do grupo para a Tunísia, que foi para os playoffs finais. Mesmo assim, o sonho zambiano de chegar a uma Copa, pela primeira vez, segue bastante vivo. Quem sabe em 2026, né? Se você gostou do vídeo, deixa teu like, comenta aqui embaixo, te inscreve no canal, ativa o sininho e eu volto na próxima. Tchau, tchau!